Olá, meu amigo Propagas do Bem, seja muito bem-vindo. Oi, Cris. Olá, Ana. Ô, Vinícius. Meu grande amigo Carendinho, Antônio, seja muito bem-vindo. Opa, meu amigo Daniel Souza já está na área para conversar conosco. Olá, Leandro, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Boa tarde. E aí, pessoal, bora tomar nosso cafezinho virtual? Oi, Thaís, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Olá, Diogo, seja muito bem-vindo. Agora sim, destravou o Instagram. Tá mesmo, né, propaganda? Tá derrubando live. É muita live, cara. Tá tendo muita live mesmo. Ainda bem, né? Tem muita live muito boa. Olá, Caio, seja bem-vindo. Boa tarde. Olá, Cida, bem-vinda. Ó, meu amigo aí, Daniel, já tá na área para conversar conosco. Olá, Roberto, seja muito bem-vindo. Não sei se é Roberto ou Robert. Deia, minha querida Deia, seja bem-vinda. Oi, Érica. Érica, eu tinha perguntado antes e o Instagram deu uma travada aqui. O teu curso do LinkedIn, aquele de turma, ainda está em aberto? Se tiver, coloca aí para nós. O curso da Érica é sensacional. É Roberto, então tá, Roberto. Boa tarde, seja bem-vindo. Grande Samuel Alcântara, seja bem-vindo, meu amigo Samuel. Boa tarde, André. Tudo bom, André? Olá, Nayane, seja muito bem-vinda. Já vou botar o Daniel aqui conosco. Pra vocês entenderem, a gente vai falar hoje sobre a relação com o cliente após o Covid-19. Pra vocês entenderem, o Daniel, da semana passada, a gente está debatendo sobre isso. Eu já estou com a minha folhinha, tem mais o caderno aqui. Fora o brainstorm do Daniel, que, meu Deus, dá umas 10 lives. O homem tem uma cabeça que é espetacular. Oi, Dani, seja muito bem-vinda. E, bom, para vocês entenderem também, o Daniel é um dos responsáveis pelo meu ingresso na indústria farmacêutica. Então, há 15 anos que eu conheço o Daniel, foi meu primeiro gerente regional. O meu primeiro GD daqui a pouco está entrando aqui também. É o meu amigo Marcelo de Equilíbrio, puxamos pasta juntos, fomos colegas de equipe, um grande profissional. E hoje também empreendendo, aliás, se você precisa de seguro, procura o Marcelo de Equilíbrio aí, tá bom? E deixa eu ver aqui o que a Érica colocou para nós. Semana que vem, quarta, quinta e sexta, para indústria farmacêutica, LinkedIn estratégico. Gente, imperdível o curso da Érica, imperdível por LinkedIn, é sensacional esse curso em turma, é uma turma que a Érica faz. Sabe muito de LinkedIn, a Érica, muito, super indico e tá com valor promocional assim que é de coração, é de mãe que a Érica tá fazendo, tá bom? Então dá uma olhada lá no perfil da Érica que tenho certeza que vocês vão gostar também. Oi, Aline, seja muito bem-vinda, tudo bem? Então, deixa eu chamar aqui o meu amigo Daniel para ele também poder se apresentar para vocês. Então, deixa eu colocar o meu amigo Daniel aqui, deixa eu chamar ele. Vou tomar o café, e ó, é café mesmo, tá? Não é só virtual. Tá chegando o homem. Olá, Elaine. Olá, meu amigo Daniel. Tá nos ouvindo aí? Não tá saindo o teu áudio. Dá uma olhadinha aí, pode ser o fone. Olá, Fran. Olá, Elaine. Seja muito bem-vinda. Oi, Tainá. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tá conseguindo falar? Não, não tá saindo. Para aí, Daniel. Eu vou te tirar aqui e te chamo de novo. Para ver se volta, se vem o áudio. Aí eu vou te chamar de novo. Ah, agora foi. Acho que era o fone. Agora tá me ouvindo? Ah, agora sim. Hoje o Tá. grande Samuel. E aí, meu amigo Daniel. Então, eu fiz uma pequena apresentação porque eu deixar que você se apresentar, né? Dizer, se apresente aí para nossa audiência, Daniel. Dá um pouquinho aí do seu mini CV para a gente conhecer essa pessoa aí que eu já conheço há 15 anos, né? Ó, puta responsabilidade, hein? Muito obrigado, pessoal. Boa tarde, tudo bem? É um prazer enorme e uma honra estar aqui nesse momento, desfrutando desse convívio com o Michael e convívio com vocês.
Muito obrigado por essa oportunidade, agradecer ao Michael e dizer, olha, gente, vou contar um pouco da minha experiência, da minha expertise aqui para vocês. O que nós vamos conversar aqui são opiniões e visões, né? Eu trabalhei 25 anos na indústria farmacêutica e na indústria de saúde, de uma forma geral, né? Comecei como propagandista, fui gerente de várias equipes, andei aí pelo Brasil afora, trabalhei com Roche, trabalhei com Takeda. Depois passei por um período de decisão onde eu fui empreender também, né? Fui para uma outra área completamente diferente, onde estou até hoje, que é a área de dispositivos médicos, onde eu tenho a minha empresa e tenho alguns companheiros, parceiros, junto com a minha esposa, que é minha sócia. Nós temos uma empresa e a gente trabalha com dispositivos e equipamentos médicos já há 14 anos, né? Nesse meio tempo, pontuado com diversas oportunidades, porque desenvolvimento de gente é uma coisa que não larga a gente, né? Então, ao longo desse tempo, eu tive várias oportunidades de trabalhar com treinamento e desenvolvimento de pessoas, e é uma paixão, né? Poder compartilhar o que a gente aprendeu, as cabeçadas que a gente deu, os acertos. É sempre uma paixão e é sempre um prazer muito grande. Espero, nesses minutos próximos que a gente tiver junto, poder compartilhar com vocês e levar muita coisa boa também. Obrigado, Michael, por essa oportunidade. Imagina, eu que agradeço pela tua disponibilidade, meu amigo Daniel. Eu estava falando antes aqui, o pessoal, né, faz já há mais de quase 2 semanas, 3 semanas aí que eu e o Daniel a gente vem debatendo sobre o Covid, como é que vai ser após o Covid, enfim, a gente ficou no nosso mundo imaginário e a partir da semana a gente saiu do mundo imaginário, que a gente começou a ter informações, né, Daniel? A gente começou a ter dados e fatos, e contra dados e Exatamente. fatos não há argumento. Então a gente tem dados e fatos do que já ocorreu aí desde o início dessa quarentena que estamos vivendo, e agora a gente trouxe aqui para vocês hoje para a gente debater junto com vocês, compartilhar ideias, são nossas opiniões, então não existe certo ou errado, não existe a verdade absoluta. Estamos vivendo, acho que, o maior momento de aprendizado que a humanidade já teve no último século. Acho que esse é o maior momento de aprendizado que estamos tendo. E as empresas estão errando e aprendendo, nós estamos errando e aprendendo, nós, pessoas físicas também. Então é esse momento aí de aprendizado. Deixa eu dar um oi aqui para quem já foi entrando aqui conosco. Eu vi que o meu grande amigo Rodrigo Guizo está aqui, gerente distrital aqui no Sul, foi meu colega de equipe. Bárbara, seja bem-vinda também. Minha aluna querida Michele, seja muito bem-vinda também aqui conosco. Flávio, mandando um abraço aí para o Daniel, seja muito bem-vindo. Olá, Só, Rafael, Flávio. seja muito bem-vindo, amigo Rafael também. Isa, seja muito bem-vinda e bora lá. Então, pessoal, relação com o cliente após Covid-19. Bom, pra vocês terem uma ideia, essa mente gigante que está aqui na nossa frente, o Daniel, quando ele me mandou o brainstorm dele, eu falei para ele, cara, isso aqui dá 3, 4 lives, tem muito assunto bacana, muitos tópicos excelentes, dava para fazer um webinário só sobre isso. Então a gente separou, resumindo, nós chegamos em 3 tópicos que nós achamos que é o essencial, né, de falar com você sobre esse momento, que como vai ser essa relação com o nosso cliente após o Covid-19. E aí eu e o Daniel, nós chegamos no primeiro tópico, que eu acho que é o tópico que realmente vai ser o maior impacto, quem não estiver preparado com isso vai sofrer. Que é o quê? É a preocupação dos meus clientes. Qual é a preocupação dos meus clientes hoje, Daniel? Então, importante deixar bastante claro para vocês, e Michael, a gente conversou algumas vezes sobre isso, né? Esse bate-papo ele vai trazer muito do que eu venho vivendo também, porque além de ter tido a história, a expertise, de ter passado por indústria e coisa e tal, eu hoje vivo os mesmos dilemas que vocês vivem, né? Não vamos esquecer que toda a situação do vírus ela igualou todo mundo, né? E a gente tem percebido que as dores, as dúvidas, os dilemas, eles são muito parecidos, né? E as mesmas dúvidas e dilemas que cada um de nós tem aí com os nossos clientes, cada um de vocês tem com os clientes de vocês, é exatamente as mesmas situações que eu vivo hoje, que as pessoas que trabalham comigo vivem hoje, e é muito legal a gente poder compartilhar e conversar sobre isso com vocês,
acho que vai ser um bate-papo bem legal, porque vai trazer muitas das coisas que vocês vivem ou se perguntam no dia de hoje, né? Michael, eu vejo assim, você muito bem falou, eu tenho participado de diversos bate-papos e webinars, e todas as pessoas, lideranças de opinião do mercado de saúde, vamos falar especificamente do mercado de saúde, mas eu acho que é uma experiência que serve para todos os mercados, ou a maioria dos mercados, estão com a mesma percepção, né? Que a gente está num momento de extremo aprendizado, né? Então, quem não dedicar esse momento agora para aprender está perdendo uma oportunidade de ouro, né? Todas as verdades, aquilo que a gente tinha como crença, né? Tudo aquilo que a gente tinha como verdade absoluta, que os livros dizem, que o meu ex-chefe dizia, que o guru do treinamento dizia, tudo isso está sendo questionado, né? Tudo isso está sendo derrubado porque, na realidade, nem as maiores autoridades do mundo, né, aqueles caras que têm todas as informações privilegiadas do mundo, previam e estão conseguindo prever o que acontece, né? Então, não tem como prever o que está acontecendo. Então, todos os comportamentos e todas as decisões, elas estão sendo tomadas diariamente, né? E na vida da gente, né, isso não é uma coisa etérea que está lá longe. Na vida da gente, a gente está fazendo isso. A gente está tomando a decisão se vai no supermercado, né? Se chama um cara para consertar um cano que estourou, ou se deixa a água vertendo e chama o cara depois que passar a quarentena, se vai encontrar alguém para poder prestar um serviço. Então, assim, todas as pequenas decisões do nosso dia a dia, elas estão sendo tomadas hoje e analisadas e processadas, e a gente vai adquirindo novos comportamentos, né? Ontem eu ouvi falar muito em plasticidade, né? A gente vai adquirindo, o nosso pensamento, o nosso cérebro vai adquirindo uma nova plasticidade todos os dias, né? Com toda essa situação. E quando a gente fala em relação com o cliente após o corona, né? Após a Covid-19, existem alguns preceitos que eles provavelmente não vão mudar. Existem algumas coisas que não vão mudar, né? Por exemplo, conhecimento profundo do que eu me proponho a fazer, do meu propósito, independente de qualquer momento de crise, qualquer situação adversa, guerra mundial, eu tenho que ter, né? Eu tenho que ter uma base de conhecimento daquilo que eu me proponho a fazer, como ser humano, como profissional, como pai de família, enfim. Falando no âmbito profissional, eu tenho que ter um profundo conhecimento daquilo que eu me proponho a fazer. Eu tenho que também ter um conhecimento o mais profundo possível, né, daquelas pessoas às quais eu pretendo servir, ou daquelas pessoas às quais eu pretendo me relacionar, daquelas pessoas às quais eu já me relacionava e eu pretendo fazer a manutenção disso de alguma forma. Quer dizer, eu preciso ter um conhecimento profundo, por isso até é muito bacana que você falou no início, do cliente ou do parceiro, e não conhecimento no cliente, no parceiro. Eu É o tenho que ter foco no cliente, né? É o foco do ver a cliente. realidade dele. Perfeito. Exatamente, né? Então, quando eu faço isso, quando eu conheço o que eu vou fazer e conheço a realidade para que eu vou servir, eu começo a ter ações legítimas de empatia, que é uma coisa que a gente ouve falar, sempre ouviu muito falar e tal, porém, a empatia, ela constrói credibilidade. E isso não pode ser só da boca para fora, né? Então, eu acho que o grande The Day After, né, a grande mensagem nesse sentido, é que a gente mantenha íntegro nesse momento o conhecimento que a gente tem do que a gente faz, o conhecimento que a gente se propõe a ter da pessoa que está lá do outro lado, ou das pessoas que estão lá do outro lado, às quais a gente pretende servir, né? E manter viva a empatia e a criação de credibilidade. Essas três coisas, elas não vão sair de moda, seja o que aconteça, o tempo que leve, se a gente manter esses três propósitos, a gente vai encontrar as respostas que a gente precisa, ainda que nesse momento a gente não saiba quais são. Perfeito. Então, né, aqui que eu percebi aqui da fala do Daniel, nosso amigo Jorge, mestre Jorge Pinheiro, está aí conosco também. Seja bem-vindo, homem do mapeamento mental, mapa do poder. Esse é o cara, nosso grande amigo Jorge. Sabe quem é que está aí também que eu vi agora? A Aninha, lembra da Ana Falck? Opa! Tá aí também conosco. Aninha, gratidão, beijo. Ana. Um beijo para você, Ana. Tem vários nomes queridos aí. Vários. Olá, Adriana.
Isso mesmo, é empatia. E além da empatia, e chegou um momento, pessoal, que é o seguinte, não dá mais para falar da boca para fora. A empatia, vai ter que praticar a empatia de verdade. Então, isso também vai ao encontro daqueles valores, missões das empresas, né? Que fazem, tem lá no papel, tem lá no mural, aquela placa de bronze linda, bonita, porém é da boca para fora. O mundo mudou. Agora não vai mais poder ser da boca para fora. Vai ter que pôr em prática. Agora, uma outra coisa que o Daniel chamou muita atenção, né? Conhecimento técnico. Isso não sai de moda nunca, e não importa se teve uma guerra, o que for, conhecimento técnico você tem que ter. Então, se você é um profissional, por exemplo, da indústria farmacêutica, se você é consultor, representante, a sua linha de produto, seu conhecimento técnico, ele tem que ser acima da média. Acima da média. Porque esse é seu propósito de vida, seu propósito de trabalho. Então, se você não está aproveitando esse momento de quarentena para afiar o seu machado, para deixar o seu machado bem afiadinho, e como é que você vai afiar o seu machado, né, Daniel? Não, Michael, eu vou estudar só o meu conhecimento técnico? Eu acho que não. Eu acho que chegou o momento de você estudar inteligência emocional, você estudar sobre empatia, você estudar sobre marketing digital, você estudar os dados de mercados, que ontem saiu um dado maravilhoso da CloseUp, que o Daniel depois vai falar aqui conosco também. Saiu da CloseUp, saiu da Equivia, também saiu sobre visitação médica virtual. Então, olha só, quanto aprendizado nós tivemos. E por que a gente está tendo esse aprendizado, né, Daniel? Porque no primeiro momento, quando começou a crise, tudo foi aquela coisa assim das empresas, né? Olha, gente, vou cuidar de vocês, nossos colaboradores, ó, amamos vocês. Vamos ter o cuidado, o carinho, fiquem em casa, vamos fazer home office. Porém, da porta para fora, agora da porta para fora é, pessoal, vamos lá, tem que vender, vamos atrás do cliente, tem que continuar com o cliente, tem que continuar fazendo propaganda, tem que continuar abordando o cliente, a gente tem que meta de visitação, a gente continua com o MDV, aquela coisa toda. Isso foi um grande aprendizado para todas as empresas, porque tomaram na cabeça, né, Daniel? Esse foi um grande aprendizado, até porque a gente está no momento, né, gente, como eu tinha falado, as decisões elas são tomadas todos os dias. Talvez o termo aprendizado seja um dos selos mais fortes que a gente tem que ter cunhado na nossa cabeça nesse momento. É um momento de extremo aprendizado, né? Eu costumo dizer que a natureza não dá salto, né? Então, assim, a gente precisa, neste momento, ouvir esse chamado para o aprendizado. As organizações também estão aprendendo. Olha que interessante, né? O Michael colocou muito bem que, num primeiro momento, houve uma preocupação importantíssima, e perfeito isso, em preservar as pessoas da porta para dentro, né? Ah, não, vamos parar de visitar, deem um tempo para o cliente, vamos cuidar da nossa saúde, vamos parar de viajar, vamos fazer a nossa quarentena, home office e tal. Com relação à relação com os clientes, vamos para cima, vamos fazer ligação, vamos passar o WhatsApp, vamos entubar o cliente de mensagem, né? Mesmo sem, num primeiro momento, se dar conta que aquele cliente também está cheio de WhatsApp dos pacientes apavorados com o que está acontecendo, o WhatsApp dos colegas do CRM passando novidades a respeito da legislação, orientações da OMS, enfim. O cliente também está com um monte de fontes de informação chegando e coisas que são pertinentes ao dia a dia deles. Só para vocês terem uma ideia, ontem eu tive uma reunião, uma webinar, né, importante, em que eu pude assistir lá com o pessoal da CloseUp, em que veio um número, né, que a CloseUp tem, um dado que a CloseUp tem que é muito interessante para provocar, para vocês pensarem um pouco a respeito disso. Daniel, né? para quem não sabe, o que é a CloseUp? Que nem Boa, todo mundo da indústria, né? A CloseUp é uma empresa multinacional, né, de origem argentina, mas hoje é uma empresa global, vamos dizer assim, que é responsável, em simples palavras, ela é responsável por bases de dados, né, a respeito de perfil de consumidor, perfil de médico, perfil de varejo, ou seja, eles têm uma base de dados enorme que permite gerar informações a respeito do comportamento de determinados players ou determinados stakeholders dentro da indústria de saúde, vamos dizer assim. Tá? E num bom português, resumindo, né, é o nosso Audit Pharma. Para quem já ouviu falar no Audit Pharma, é a CloseUp que vende essa informação para os laboratórios. Vejam, né?
Hoje a Closeup ela tem informação, por exemplo, de um universo de 18 mil propagandistas, que é praticamente 70% do universo do mercado farmacêutico, né? Eles identificaram que houve uma corrida na primeira semana de quarentena a meios virtuais, né? Onde 46% dessa corrida foram de pessoas, representantes ligando para o médico para tentar um contato, 46% desse universo, imaginem, né? 33% por videoconferência, tentando fornecer um elo de ligação por meio de videoconferência, e os outros 21% via WhatsApp. Gente, é humanamente impossível. Vamos nos colocar no lugar do cliente, atender a essa enxurrada de demanda eletrônica da noite para o dia. Claro, as empresas perceberam isso, foram sensíveis a isso, porque, volto a dizer, como a gente conversou no início, nós estamos aprendendo todo dia, as Estamos organizações também aprendendo. estão aprendendo muita Até tem uma coisa. informação bacana aqui que o nosso amigo do Propagas do Bem colocou, né? Que infelizmente Uhum. eu sei, porque eu tenho alunos em 2 laboratórios, que esses laboratórios ainda não aprenderam, eles ainda estão na fase de aprendizado. Porém, o que a gente tem que levar em consideração? Gente, mudar uma cultura de uma empresa que está há tantos anos fazendo a mesma coisa não é fácil. Não é fácil. Então, assim, Exatamente. eu entendo vocês, eu compreendo vocês, eu já puxei pasta também, eu também já tive que seguir orientações que eu não concordava, porém, quem me mandava era o meu CNPJ que pagava o meu salário. Então, eu tinha que fazer o que estava dentro da estrutura, da recomendação da minha companhia. Então, o que eu posso ter de dica para vocês que ainda estão sofrendo com esse momento é debata com seus gestores soluções, não problemas. Não leve problema, o problema você já tem, você já sabe qual é o problema que você tem. Leva a solução para ele. Qual é a solução para esse problema que você tem hoje? Por exemplo, não vou citar nome aqui de laboratório nem nada, porque seria antiético. Mas o teu laboratório continua te cobrando média de visitação? Ok, quem é da equipe que está fazendo isso? Quem tem conseguido? Você modelou já essa pessoa? Você conversou com ela? Conversou com seu colega? Você conversou com o seu gestor? Pediu para ele ideias? Você também levou ideias para ele? Olha só, eu não estou falando de problemas. O problema ele está aí, ele está na tua mão. Então não existe. Se você continuar ligando para o seu gestor para reclamar, eu sinto te informar que quando acabar o Covid, você vai ser mais um desempregado. Porque Até vai porque, ser um Michael, momento, né, Daniel, de separar os homens das crianças, né? Quem está focado no exatamente, até problema e quem porque, está focado na solução. vejam, isso que o Michael está falando é uma oportunidade ímpar para a gente conversar sobre o tema entre as equipes e entre o teu gerente. Vejam, um outro dado interessante da Closeup. No início, na primeira semana, e logo próximo da primeira semana da quarentena, a média de visitação, vamos dizer assim, era em torno de 11 visitas dia. Eu estou falando de todo o setor farmacêutico, tá, gente? Sim, essa Depois das informação que o Daniel trouxe, Daniel, tentativas, são 70% da força de vendas. Gente, olha só, vejam, 70% é um dado que dá para a gente dizer que é um fato. Isso é um fato. 70%, para quem entende de estatística um pouquinho, né, Daniel? É um dado muito alto. Você tem um número muito alto para poder analisar, né? exatamente. Logo depois da tentativa das visitas virtuais, essa média de contatos caiu para 5 ponto alguma coisa, tá? O que eu quero dizer com isso? Ah, então você está dizendo que a nova média do mercado é essa? Não, gente, eu não estou dizendo isso, né? O que eu estou dizendo é o seguinte: já houve uma percepção das empresas de que o modelo precisa ser revisto, né? Que precisa agora haver uma ação estratégica, uma valorização maior da área de treinamento, uma ação estratégica no sentido das empresas se estruturarem e também passarem orientações e passarem novos requerimentos, novas formas de treinar a equipe, no sentido de que o representante, que nós representantes, nos tornemos um misto entre aquele cara que vai lá e visita o seu cliente com foco no cliente, com foco na dor do cliente, e um misto do cara que também sabe fazer muito bem isso de forma harmônica, usando os meios virtuais. Ah, Isso é um bingo. aprendizado que todo mundo vai ter que ter, né? E já Então, existe essa consciência, viu, gente? Já existe essa consciência das cabeças pensantes no meio empresarial, no meio farmacêutico, na área de saúde, de que precisa haver um aprendizado e precisa haver um equilíbrio entre aquilo que eu sou na frente do meu cliente presencialmente e aquilo que eu possa vir a ser virtualmente. Essa consciência já perfeito. existe.
Vindo no encontro disso, ontem à noite o Bellato fez uma postagem fantástica no LinkedIn falando sobre isso. O mundo real versus digital. Acabou. Acabou. Fantástico. Acabou. Acabou. Agora, o seu mundo real é um mundo digital. Se você não conseguir caminhar com nesses dois mundos, eu sinto te informar que logo, logo você estará fora do mercado. E quando eu digo mercado, não é o mercado farmacêutico, você estará fora do mercado como um todo. Como um todo. Porque hoje, até o pequeno padeiro teve que ir pro iFood para continuar vendendo o pãozinho dele. Teve que fazer uma página no Instagram para poder vender o pãozinho dele. Então, assim, a gente está falando do cara pequenininho que fatura ali 20, 30 mil por mês, são pequenas empresas que tem que ir para esse caminho, amigão. E aí você, propagandista, que ganha de 90 a 100 mil por ano, você acha que você também não vai precisar fazer essa caminhada, amigão? Vai. Então aproveita esse momento, estude marketing digital, estude estratégias digitais, mas principalmente estude o ser humano, estude o seu cliente. Veja ele, né, Daniel, não como cliente, mas como um ser humano, né? Exatamente, tem uma coisa muito importante nisso, que eu inclusive estava conversando com o Michael antes do nosso bate-papo, que assim, ninguém duvida mais, isso aí não sou eu que estou falando, vocês estão ouvindo isso na imprensa o tempo inteiro, que o vírus nos igualou, né? Isso é uma questão, o vírus nos igualou a todos nós, e outra, a gente acabou dando saltos na parte digital principalmente, que nós levaríamos talvez 20, 30 anos para dar esse mesmo salto, a gente está tendo que se remodelar em dias, né? Então, empresas de teleconferência, empresas de EAD, tudo isso teve uma extrapolação que essas próprias empresas elas tiveram que adaptar os seus sistemas, porque sobrecarregou tudo, né? O Instagram sobrecarregou, tá tudo sobrecarregado porque tá todo mundo conversando, tá todo mundo rezando, tá todo mundo vendo as suas famílias pelo meio virtual, e essa é uma mudança, né? Minha mãe conheceu o Zoom faz 15 dias, eu não conhecia o Zoom, né? E a gente vai ver casos de pessoas que não tinham o acesso a esse tipo de ferramenta e que estão achando tudo maravilhoso nesse sentido, né? Isso é até bom porque nos energiza positivamente, essas descobertas, né? Então, assim, ou a gente... Aí vai a primeira dica, né, Michael? Para aquelas pessoas que querem entrar na área da saúde, né? Aproveitem esse momento para exercitar alguns aprendizados, exercitar algumas atitudes, né? E o meu recado vai para tanto quem quer entrar na área da saúde, como para quem já está na área da saúde. Se você não está aproveitando esse momento de quarentena para ler um livro, se você não está aproveitando esse momento de quarentena para conversar com pessoas diferentes, ou conversar com aquelas pessoas que você já não conversava há muito tempo, para trocar ideias, se você não está aproveitando esse momento para fazer um curso virtual, que tem uma porrada de sites que estão liberando cursos virtuais gratuitamente nesse momento, né? Se você não está aproveitando esse tempo para, de alguma forma, se exercitar, porque é importante fazer um exercício em casa mesmo, na sala do apartamento, encontrar formas de fazer um exercício, né? E também de planejar alguma coisa, aproveitar esse tempo para planejar alguma coisa que você sempre vinha adiando. Gente, o que nós estamos fazendo com a nossa quarentena? Como que a gente vai querer enfrentar o The Day After? Imagina, se já é um desafio fazer isso, sem saber as respostas para as perguntas as quais também ninguém sabe, imagina se eu não me preparo. Perfeito. Então essa é a primeira provocação que eu faço aqui nesse nosso querido grupo de discussões, com relação a o que eu vou fazer desse meu tempo para transformar o meu Day After numa entrada num novo mundo, né? Mas eu vou entrar pela porta, eu não vou entrar rolando, né? Eu não vou entrar me debatendo, eu vou entrar abrindo a porta com uma luvinha branca, né? Numa porta gostosa, uma porta branca, pela porta da frente, e não que nem um cachorro que caiu do caminhão de mudança, né? Não dá. Né? Vou estar mais. Eu tenho que realmente me inicial, preparar, né? E até ajudando com essa dica aí junto do Daniel, eu vejo hoje, até porque eu sou apaixonado. Também estudo esse tema já há alguns anos e o Elber tem me apoiado muito também com materiais e tudo. E o que eu tenho visto? Que tem muita gente querendo aprender sobre o tema, está estudando o tema e está perdendo a maior oportunidade que tem de aplicar a inteligência emocional dentro do seu home office, dentro da sua casa.
sem Amigo, se você não dúvida. está conseguindo gerir suas próprias emoções dentro do seu lar, olha, isso é um grande sinalizador que lá na frente do seu cliente você também não gerencia. Você até pode achar que gerencia, mas a sua máscara cai. Você não consegue gerenciar. Por quê, né? Acho que até que foi a Adriana botou aqui, ó. Atrás de cada profissional existe uma pessoa. Sabe aquela história que antigamente, né, para quem que nem eu comecei a trabalhar lá na década de 90 também. E eu me lembro que o chefe falava, olha, chegou aqui, os problemas ficam fora daqui. Isso não existe, porque eu não posso tirar minha cabeça e deixar ela num lugar e meu corpo em outro trabalhando. Isso não existe. Isso era coisa Perfeito. do RH lá da década de 90, né? Isso não existe mais. Então eu não consigo, sabe, Adriana, que nem você falou, atrás de cada profissional existe uma pessoa. Para mim, cada pessoa é um profissional, cada profissional é uma pessoa, porque nós somos seres humanos. Nós somos seres E humanos. aí, ô, Michael, e aí eu entro naquela questão que a gente vinha conversando, aproveitando essa colocação. Obrigado, Adriana, por trazer isso para a nossa mesa Muito aqui. bom. É o seguinte, nesse momento, a gente tem eu, você, o médico, o gerente do hospital, a secretária da clínica, a enfermeira que está lá no hospital, né, o seu Jorge da padaria. Todo mundo nesse momento tem algumas perguntas que estão mal respondidas, do tipo, as mesmas mudanças, as mesmas dúvidas, as mesmas angústias, né? O médico pergunta, como que eu vou fazer para reabrir o meu consultório quando tudo isso, quando a OMS, quando o CRM disser, doutor, vai lá e abre que está legal para abrir. Como que eu vou fazer para conversar com os meus pacientes para saber como que eles estão de saúde nesse momento, né? Puta, veio um tema de telemedicina, mas assim, o CRM me falou em teleconsulta, a telemedicina ainda está sendo discutida, como é que eu lido com isso? Deixa eu ver com meus colegas se já tem ferramenta. Como que eu vou renegociar com os meus fornecedores aqui da clínica, porque eu não vou ter movimento, esse mesmo movimento tá pequeno, e eu vou ter que renegociar o fornecimento com eles. E o convênio, como é que eu renegocio com o convênio? Se eu tenho essa porrada de perguntas, e aí a gente olha para essas perguntas e diz, nossa, Daniel, mas as mesmas dúvidas que o cliente tem também são as que eu tenho. Ótimo, mais uma vez fomos todos igualados. Somos seres Aí, humanos, né? ponto. Então, será que não é o momento agora da gente realmente estar envolvido com as perguntas do cliente, né? Qual que deve ser a nossa atitude nesse momento? É caminhar no sapato, no pensamento do cliente, porque é o mesmo que o nosso. É Não caminhar ao existe uma lado, né? oportunidade Não é mais nem dessa. atrás e nem à frente, é caminhar ao lado, estar ao lado, né? Apoiando. Exatamente. E eu lembrava hoje de manhã, para o Michael, de uma situação que aconteceu há muitos anos atrás, que eu sempre ouço falar, meu avô era padeiro, né? Meu avô, Ai, que na case década de 60, sensacional. ele era padeiro. Na década de 60, vocês imaginam, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, mal tinha telefone, né? E telegrama. Quem ainda lembra de um telegrama, devia ter telegrama. Não tinha CRM, nada disso. E o Nada, a meu avô era TV poucas padeiro. casas tinha na época também, né? A própria televisão Exatamente, ainda, foi antes da Copa de pouquíssimas casas. 70 isso, né? Meu avô era padeiro e tem algumas histórias muito gostosas que ele contava, eu ouvi ele contar, e depois a família também contava quando ele faleceu, que assim, ele dormia às 7 horas da noite, ele ia dormir às 7 horas da noite e acordava às 2 da manhã. Por quê? Ele acordava às 2 da manhã porque ele tinha que às 2 da manhã ligar o forno, preparar, ajudar os padeiros que ajudavam ele a preparar a massa, né? Ver a temperatura da massa, preparar todas as forminhas e todos os saquinhos para colocar o pão quentinho, né? E também ele tinha a listinha dele com o nome dos fregueses dele, onde cada Ó, freguês tinha uma só que, ó, peculiaridade. pessoal, pega isso que o Daniel falou, fregueses, tá? Que mais no final vocês Nós vão vamos falar entender disso a já já. diferença. Ele pegava os fregueses, a listinha de fregueses, e tinha lá, o seu João gostava do pão dourado com uma determinada cor. Então ele separava lá essa informação. A dona Maria gostava que o pão fosse junto com 6 balas Juquinha, porque ela gostava de manhã dar essas balas para a neta. A dona Maria vinha buscar o pão, mas ela gostava que o pão viesse junto com o leite, porque ela servia junto no café. Então ele ia separando essas informações, e às 5h30, imagina, cidade de Novo Hamburgo, anos 60, né? 5h45 já tinha fila na padaria, até porque não tinha outra coisa para fazer. Então, 5h45 tinha fila na padaria. Às 5h45 ele abria a porta da padaria e começava a distribuir o pão para os fregueses dele,
Detalhe, essa operação levava em torno de 20 a 40 minutos, mais ou menos, né? A operação, Ou né? seja, de atender o cliente, A ação, né? né? Mas a Freguês, né? preparação. Exatamente. Então, assim, ele ficava das 2h30 da manhã até as 5h30, preparando toda a estrutura para depois, em 20 ou 40 minutos, ele fazer o que era a verdadeira atividade dele, que era fornecer o pão conforme o freguês queria. E aí eu me reporto a um pensamento do Cláudio Tomanini, que eu adoro o Cláudio, um beijo para o Cláudio, que é um consultor. Ontem eu vi um programa onde ele Professor na estava FGV falando também, né? O sobre Cláudio isso. é fantástico. Cláudio é uma cabeça maravilhosa. Quem puder segui-lo, vale muito a pena. Que o Cláudio falava sobre a diferença entre cliente e freguês, né? Esse é um valor que precisa ser resgatado, que não tem idade, né? O cliente, qualquer pessoa pode ser teu cliente. O freguês é aquele cara que volta. Então, o meu avô, com o 4º ano primário dele, e da forma como a época proporcionava, ele sabia separar direitinho quem era cliente e quem era Era freguês. freguês. Não, e mais E ainda, agora, Daniel, nesse ele momento, nem tinha ouvido falar na frase, talvez, né? Tão famosa de prepare-se, afie seu machado antes. Olha isso não quanto existia. tempo ele ficava 4 horas afiando o machadinho, deixando tudo pronto para atender em 25 a 40 minutos os seus fregueses. Olha o preparo, e isso era diário, isso aí não era uma vez por semana, uma vez por mês. Isso é diariamente, diariamente. E agora, Daniel, que a gente tem todas as ferramentas do mundo, para poder interagir melhor com nossos clientes, elas estão na nossa mão. Agora, Daniel, se eu na vida real eu não tenho nenhuma afinidade real com o meu cliente, eu não tenho nenhum tipo de relacionamento real, eu tenho aquele relacionamento na minha cabeça lá, que o médico me chama pelo meu nome, dá oi, ele é meu amigo. A gente conhece um monte de colegas que infelizmente tem isso na sua cabecinha. Então, A se eu gente não está tenho falando de afinidade, relação duradoura, né? isso, se eu não tenho afinidade, se eu não tenho um relacionamento de verdade no mundo real, eu vou conseguir fazer isso no virtual, Daniel. E é a mesma, olha, se cada um de nós observar as pessoas que estão nas nossas redes sociais, excelente ponto, hein, Michael? Se a gente observar o comportamento das pessoas em redes sociais, e quando eu falo redes sociais, gente, é Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, é tudo, né? Independente do direcionamento ou da estrutura mental de cada uma das redes, que é diferente. Mas os comportamentos, eles servem para todas, né? Se a gente vê o comportamento de algumas pessoas das nossas redes sociais e observar bem como que elas transitam e como que elas se expressam, isso que o Michael falou é a mais absoluta convicção que eu tenho. Uma pessoa que se comporta, primeiro que a gente não tem ainda percebido que o que você é na rede social, você é na vida real, quem não percebeu isso ainda, está numa área de risco muito grande, né? As pessoas ainda, não quero generalizar, mas a gente ainda percebe que existe muita gente, e vocês podem perceber isso também muito claramente, que acha que está em dois mundos diferentes. Aquilo que eu sou na vida real não necessariamente retrata o que eu sou no mundo virtual. Lê do engano. Absoluto lê do engano. Tá? Então, assim, existem alguns comportamentos que a gente pode começar a exercitar se a gente quiser desenvolver, e de novo, né, aproveitar esse hiato que a gente está tendo agora, né, essa chancezinha que a gente está tendo de buscar reciclar alguns comportamentos, para que a nossa atitude no mundo real e no mundo virtual seja diferente e para que nós estejamos prontos para adentrar essa nova porta desse novo normal que vai vir no day after, né? Uma coisa importante, por exemplo, prontidão. Se eu quiser calçar o sapato do meu freguês, vamos começar a falar assim, né? E não do meu cliente só, do meu freguês, eu preciso demonstrar prontidão. O que é essa, Daniel? O que é prontidão? Estuda, lê, acompanhe a jornada do seu cliente ou do seu freguês, se interesse por ele. Tem um monte de pessoas com as quais nós nos relacionamos e que são nossos clientes, que são stakeholders, que estão nas redes sociais, que estão no WhatsApp, que estão trafegando, levando a sua vida nas redes sociais e que nesse momento de quarentena nos permite manter uma média proximidade, mas, de novo, dentro do princípio da prontidão. Uma outra dica, Michael, é a questão da empatia legítima. Mas empatia é um negócio que eu ouço há 300 anos, eu ouço esse Mas negócio. nunca Gente, praticou essa, né?
Empatia é uma das coisas mais desafiadoras que existe, porque exige que a gente seja mais humilde, exige que a gente seja mais ouvinte, exige que a gente seja mais observador, né? E pessoas que estão na área comercial, pessoas que estão atendendo outras pessoas, não têm o hábito de serem muito observadores. A gente não tem esse hábito, a gente quer executar, a gente quer fazer, né? Quer colocar uma coisa na mão do cara. E não é assim que funciona. Então, ofereça ajuda. A gente tem falado muito em ajudar as pessoas, a gente tem falado muito em compartilhar, né? Compartilhe. Não importa se aquilo vai ter um retorno imediato. Mas se você tem algo que você pode compartilhar com alguém que está precisando, apoio emocional, alguma informação de contexto que pode ajudar a responder uma dúvida da pessoa naquele momento, alguma informação de mercado, né? Algum curso que você percebe que pode ser útil e interessante, não é oferecer por oferecer, é aquilo que é verdadeiramente útil para a pessoa e que você percebe que pode ser oferecido para aquela pessoa. Não importa se essa pessoa seja um colega seu, um freguês seu, né? A gente está falando aqui no âmbito do freguês, mas isso pode acontecer com qualquer uma das pessoas com as quais nós nos relacionamos e que nesse momento servem de aprendizado e exercício para a gente nesse propósito. E o terceiro ponto, eu falei de prontidão, falei de empatia, acolhimento. 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 Até pegar Nunca esse... essa palavra teve tão falada. Acolhimento, E né? aí, depois nós vamos até para o próximo tópico, né? Mas antes de entrar e falar do acolhimento, o Giovanni aqui, o meu grande amigo Didio, puxou pasta comigo também, foi GD junto comigo, hoje é gerente nacional dentro de uma distribuidora. Didio trouxe até uma informação aqui que eu já tinha visto ela também, de alguns órgãos de classe falando isso. O que ele fala aqui, ó, Maico Daniel. E os médicos que dependem e os medicamentos que dependem único e exclusivamente de prescrição. Algumas sociedades médicas já relataram que não vão receber REPs até o fim de 2020. Como farão para obter essa prescrição com baixa aceitação nos meios digitais? Meu amigo Giovanni, é aí que nós vamos separar os homens das crianças. É aquilo que a gente está falando antes, né? Que se você não tem... se você não é alta performance, meu querido, no mundo real, esquece o mundo virtual, você está ferrado, você vai ter que voltar a estudar, vai ter que se reinventar. Então não é que você está perdido, não, você tem tempo, se reinvente, peça ajuda das pessoas que são alta performance, busca conteúdo, busca ajuda, pelo amor de Deus, seja humilde, abra seu coraçãozinho com seu gestor, abra seu coração com seus colegas, abra com seus fregueses, com seus clientes, essa ajuda. E esse eu acho que é um momento que está todo mundo muito propício a ajudar. Todo mundo está muito propício a ajudar, né, Daniel? Então, se o cara não consegue a prescrição no mundo real, meu amigo, você não vai conseguir mandando o WhatsApp, me ajuda aí, doutor. Olha, qualquer relação, eu não gosto tanto da palavra relacionamento, eu gosto mais de relação duradoura, né? Qualquer relação duradoura, ela sempre começa com ambas as pessoas se dando a oportunidade de uma conhecer a outra. E aquilo vai se ampliando, né? O rol de interesses vai se ampliando, as pessoas vão transformando isso em afinidade e a relação duradoura vai se fazendo, né? Esse é um momento, veja, esse é um momento que eu preciso realmente reciclar a forma como eu faço relações duradouras, né? Então, só um pouquinho, Léo. Liege, beijo, amiga Liege, nós não tínhamos te visto ainda. Foi entrando tanta gente aqui, agora eu tô passando. A Liege está aí? Tá aqui a Liege, querida, nossa amiga querida. Tem live hoje também, Liege? Tem todo dia, maratona da amiga Liege, só eles nas lives, só os fera tem hoje. Que horas é, Liege? Acho que é às 8, né? Coloquem para nós aí também para poder divulgar. Eu acho que é às 8, sim. Querida, essa aí também eu tenho aprendido muito com a amiga Liege. Mas tem sim, ó, já botou. Mas desculpa, Daniel, te cortei aí, a gente estava falando. Não, absolutamente, que isso. Então, assim, gente, nesse momento, nós vamos ter que reaprender. Existem alguns vasos quebrados, alguns pratos quebrados? Existe. Lembra daquela tentativa que eu falei lá atrás? Que todas as empresas foram para cima dos seus clientes, achando que estavam tratando com os fregueses, né? Mas agora é o momento da gente tratar os nossos clientes como fregueses mesmo, né? O que eu preciso fazer nesse momento? Primeiro, o Michael falou uma coisa importantíssima que não é só um detalhe. Nesse momento agora, procure aquelas pessoas com quem você tem o melhor relacionamento.
E essas pessoas podem ser colegas, podem ser gerentes, podem ser médicos, podem ser pessoas da área hospitalar, não importa. Pessoas do seu relacionamento, Como que diria com nosso amigo certeza... Jorge, procure seus aliados nesse momento, né? Cadê Procure eles? seus aliados, falou nosso guru Jorge, procure os seus aliados, que são aquelas pessoas que não vão ter medo de dizer, cara, você pisou na bola por isso, por isso, por isso, porém, existe a luz no fim do túnel, você pode acertar por aqui, por aqui ou por aqui. São essas pessoas que vão te dar feedback de como fazer para a hora que você adentrar a porta do Day After, você saber exatamente como fazer a coisa pela maneira certa, pela via certa. Então, assim, nesse primeiro momento, converse muito com as pessoas às quais você acredita que sejam modelos e que podem te ajudar. E se a gente pensar no nosso networking, que é uma coisa que nem sempre a gente pensa com o carinho que deveríamos, se a gente conseguir localizar pelo menos 3, 5 dessas pessoas, você já vai ter muito trabalho pela frente. Mas muito trabalho pela frente. E uma outra dica, né, que eu acho que é muito importante nisso. Não procure quem pense igual a você, tá? Senão você vai achar mais uma muleta e mais alguém para reclamar junto com você. Procure as pessoas que são alta performance, que têm uma visão de positividade, uma visão que a coisa pode modificar. Não procure os pensantes iguais. Porque, olha só, imagina se no início dessa Covid, se eu tivesse simplesmente me fechado no meu mundinho e ter conversado só com quem pensa a mesma coisa que eu, Michael. Eu não ia ter essas informações, eu não ia conseguir fazer essa live com o Daniel, não ia ter feito live com a Larissa, feito live com o Jorge, com tanta gente que tem um pensamento diferente. Porque, claro que muitas coisas que a gente conversa, a gente tem um denominador em comum. Claro que muitos pensamentos nossos vão ao encontro, sim. Porém, a gente tem ideias que são divergentes, a gente tem nem ideias, pensamentos que divergem, isso que é legal, porque aí a gente aprende. Aí a gente aprende. Não esqueçam que esse é o momento, né, Michael, da gente questionar as nossas crenças. Questionar as crenças, isso aí que eu ia falar. E eu jamais consigo questionar minhas crenças se eu for só discutir com gente que concorda comigo. Com quem pensa que nem eu. Não tem como. É impossível. E aí, Daniel, agora que falta 10 minutos aqui, a gente chega num outro tópico, pessoal, que até a gente colocou lá no LinkedIn, né? Que bicho é esse do tal da humanização? E olha que interessante que a própria medicina, os próprios médicos já há 3, 4 anos, eu acho, estão focando muito mais nessa parte de humanização, humanizar a medicina. Olha que louco, né? Porque trata de saúde, trata de gente e tem que humanizar. E olha que esse paradoxo, período... né? Paradoxo, né? E olha que nesse período que nós estamos... Quanto que a gente está vivendo disso de ver humanização de empresas, humanização de bancos. Gente, eu não vou julgar aqui se, olha, porque o banco X doou tanto, o Y não sei o quê. Mas tomaram uma atitude. Fizeram uma ação em prol à comunidade, em prol à sociedade. Eles estão devolvendo algo. Ambev foi a primeira lá a produzir álcool em gel. Mas foi uma jogada de marketing. Amigo, o que você está fazendo para ajudar o próximo aí do seu lado? Você está ajudando alguém do seu bairro ou está só criticando os outros? Tem um detalhe, Michael, tem um detalhe importante. Essas empresas, instituições que fizeram doações, que estão se movimentando, não vamos tirar do nosso foco o seguinte, e isso é algo que eu convido, é outra provocação que eu faço para vocês observarem lá adiante. Todas as ações, todas as atitudes que estão sendo tomadas nesse momento em relação ao próximo, em relação a compartilhar alguma coisa com o próximo, em relação a fazer uma doação, não importa se é uma coisa pequenininha, se é uma coisa gigantesca, né? Aqui no meu condomínio, esses dias, vários dos meninos que estavam aqui, a garotada toda, colocando no WhatsApp do condomínio, se oferecendo para ir comprar no supermercado coisa para os idosos que não podiam sair de casa. Essa ação tem tanto valor quanto a ação de uma grande empresa. Perfeito. Então, todas essas ações que a gente está vendo, lá na frente, se elas se mantiverem e se elas gerarem uma transformação ou uma mudança de comportamento da própria organização que gerou essa ação benéfica, a gente vai saber quem é que está sendo sincero, quem é que não está sendo sincero. A resposta vai vir. Então, não vamos nos preocupar agora em julgar se a ação de A ou de B foi interesseira ou se não foi, porque nesse momento que a gente está vivendo e no Day After, essa resposta vai aparecer naturalmente. As transformações, elas vão se mostrar legítimas ou não, naturalmente. A gente não vai precisar fazer julgamento nesse momento.
E o que seria? Bom, boa tarde, meu amigo Pato de Passo Fundo, o propagandista mais alta performance de Passo Fundo. Um beijo no teu coração, Patinho. Tô te esperando aqui, ô sem vergonha. Meu amigo Daniel. Então, o que a gente está falando de humanização? Que bicho que é esse, cara? Por que a gente está falando disso Então, agora? De humanizar as relações, já humanizar que a o gente está falando consultório. Então, Michael, já que a gente está falando em observar e nos preparar para entrar na jornada do nosso freguês, né? E não ir em direção a ele, mas embarcar na jornada dele junto com ele, né? Eu tenho ouvido falar, e aqui eu menciono um amigo de coração que eu admiro muito, que é o Dr. Ricardo Tedeschi, de Piracicaba, presidente da APM. O Ricardo, há 5 anos atrás, já me falava num movimento chamado Slow Medicine, que tem nos Estados Slow Unidos, Medicine. que grita por mais humanização, e é o que você falou, é um paradoxo, né? Grita por mais humanização na medicina, né? Ou seja, todo o desenvolvimento tecnológico que aconteceu nos diagnósticos, todo o investimento em novas tecnologias, os próprios planos de saúde cada vez mais modernos, a chegada em maior ou menor escala da telemedicina, da teleconsulta, tudo isso paradoxalmente foi criando um afastamento, vocês devem perceber isso no consultório, quando vocês visitam médicos ou quando visitam fregueses, clientes, foi surgindo um afastamento do médico para com o paciente. Menos tempo para anamnese, menos tempo para conversar com o paciente sobre a situação familiar dele, Nem olho no menos olho, tempo para né? ouvir. Exatamente. Tudo isso está havendo um movimento contrário, e com muita força para que isso gere uma maior humanização na medicina. Vejam, se o nosso cliente, tá, e eu estendo isso para as outras áreas de negócios também, mas se o nosso cliente está passando por um processo de transformação na vida dele, que é a necessidade de humanizar o trabalho dele, aí eu imagino que outra atitude a gente vai querer de nós mesmos como profissionais e querer observar das organizações que trabalham com esse mesmo freguês, que não seja essa. Qualquer outra linguagem que eu for falar que não seja essa, gente, eu tô fora. Então, Eu tô Daniel, fora. a gente pode traduzir aqui a humanização como eu realmente olhar para o outro como um ser humano e ser empático, de verdade. Ou ainda, né, para parar de falar um pouco de empatia, para quem nunca ouviu de empatia, eu utilizar atenção plena quando eu estou com o outro. E o que é essa atenção Excelente. plena? É escutativa, olho no olho, é um interesse verdadeiro naquela pessoa. Não é um interesse, por exemplo, de eu ir lá vender levofloxacino no momento de coronavírus. Não, é o momento de eu chegar lá e buscar entender, doutor, como é que está sendo feito aqui as renegociações, se eu preciso de alguma dica, preciso de alguma ajuda. Olha, eu sou administrador de empresas, eu posso lhe ajudar. Olha Michael, que louco, né? A gente sai da isso é uma prestação, coisa. isso é prestação de serviço. Não é pegar um artigo lá. Doutor, eu trouxe aqui um artigo que fala da fluoxetina. Pô, meu querido, você está fora do ambiente, você não está tendo empatia nem o foco do cliente, porque nesse momento ele não quer saber disso. Agora, se eu for lá falar com ele, gestão de negócio, marketing digital, falar sobre problemas mesmo, como é que está a sua família, como é que estão seus pacientes, estou aqui à sua disposição para lhe ajudar, o que for preciso, se eu precisar de algum outro tipo de artigo, se eu precisar de algum outro tipo de curso, eu estou aqui, conta comigo. Eu acho que isso, né, Daniel, demonstra a verdadeira humanização na minha prestação Esse é o verdadeiro. de serviço, né? E, Michael, veja, esse é o verdadeiro caráter da humanização. Quando a gente fala, por exemplo, vamos pegar num contexto mais amplo, até porque a gente tem também pessoas aqui na nossa live que transitam em outros mercados, e isso que eu vou falar serve plenamente para outros mercados, porque é um dos movimentos que provavelmente deve acontecer. Quando eu penso em praticar um pouco do meu tempo, um pouco da minha energia, uma parcela da minha energia, para compartilhar, para fazer algum gesto, algum ato, fornecer algum tipo de serviço que seja desinteressado e que tenha consequências desinteressadas e que seja para melhorar a relação, o retorno, e aí o meu recado vai para quem tem a pressão das cotas, a pressão do faturamento, porque todos somos humanos, todo mundo tem que faturar, todo mundo tem
tem um objetivo a cumprir, porque todos nós temos os nossos boletos para pagar. Mas até essa dinâmica vai mudar, gente. Por quê? Eu vou ter que abrir um pedacinho, uma parte da minha margem, da minha parcela de ganho, da minha parcela de retorno sobre o investimento, para ações desinteressadas. Poxa, Daniel, por exemplo, eu sou um micro, né? Eu sou um microempresário e nesse mês eu já fiz 4 mentorias gratuitas. Daqui a pouco eu estou indo para mais uma mentoria, começa agora às 2 e pouquinho, eu já tenho outra. Também gratuito. E não fiquei espalhando isso, não é porque eu quero. Eu tô fazendo o que é de coração, eu sei que as pessoas estão precisando. Eu tenho alunos meus que são autônomos, tenho 2 alunos meus que são autônomos, trabalhavam como motorista de aplicativo, explicaram a situação para mim, eu falei. Tranquilo, quando puder me pagar, me paga. Porque eu sei o momento que eles também estão vivendo. Então, olha só, eu como micro estou conseguindo fazer isso? Pô, e quem fatura 10 milhões, 20 milhões não vai conseguir fazer isso? Vai ter que fazer. E se não fizer, gente, Daniel, o mercado vai matar essa empresa. Tem muita gente fazendo, e esse é o ponto. Com certeza daqui para frente, a gente vai estar mais observador, de novo, né? Para aquelas organizações ou para aqueles profissionais, seja um homem, uma organização de um homem só, ou seja uma organização gigantesca. A gente vai estar mais atento para quem verdadeiramente mobiliza parte do seu tempo e da sua energia para ações de humanização. Porque, de novo, eu dei o exemplo do médico, gente, mas aqui serve para vários tipos de fregueses e clientes. A outra pessoa que está lá do outro lado, que é o teu freguês, na área do seguro, na área do jurídico, na área do direito, seja lá qual seja o teu cliente, o teu freguês, ele também vai esperar ações mais humanizadas, porque ele também vai oferecer ações mais humanizadas. Mais humanizadas, então, perfeito. Isso não é, gente, isso não é ser poliana. Isso é um movimento que a gente espera que aconteça. Mas não vai acontecer tão rápido, ou não vai acontecer da noite para o dia, ou não com tanta força. Não importa a intensidade, não importa a velocidade. Eu acho que eu penso, né, que cada tipo de modelo de negócios vai ter a sua velocidade, o seu tempo, né? Até porque eu falava aqui, se a gente está falando na jornada do freguês, não podemos, de novo, né? Vamos exercitar a humildade. As coisas vão acontecer no tempo da jornada do freguês, e não no nosso tempo. Não adianta atropelar o freguês. Né? Perfeito. Não, vamos mudar e atropela o freguês. Nosso amigo Newton da Baltimore está aí conosco, que privilégio, obrigado, Newton. Ricardo Calef, meu amigo, sou testemunha da ajuda do Michael. Cara, muito obrigado, imagina, eu que agradeço pela oportunidade que você me deu. Hoje o Ricardo trabalha com o Daniel, que mundo louco, como esse mundo dá volta, meus amigos. É impressionante, né? Impressionante. Pessoal, a gente está chegando no fim aqui, falta acho que 2 minutos no máximo para finalizar a live. E antes de a gente finalizar, claro, agradecer a todos vocês, porém, a gente pegou algumas dicas aqui, tá? Pelo menos assim, eu tenho 2 cases para trazer para vocês aqui, de uma dica que é muito legal, de o que não fazer e o que fazer no mundo virtual. Então vamos lá, primeiro que eu tenho um case de um aluno meu, tá? Trabalha numa multinacional e teve que fazer a visita virtual. E aí ele teve a ideia de criar um grupo lá, que era o grupo da visita virtual para os médicos. Adivinha? Não deu resultado, Daniel. Os médicos não entraram, alguns médicos xingaram ele, outros o bloquearam no WhatsApp porque era só mídia da empresa e propaganda de produto da cardiologia. Mas em compensação, Daniel, a gente sabe que a gente tem outro exemplo de uma amiga nossa, colega nossa, que a gente não pode dizer o nome dela aqui, mas uma multinacional também fantástica, que não foi ideia da empresa, foi ideia dela, né, Daniel? Ela criou um grupo Exatamente. Da DRGE, que não sabe o que é DRGE, doença do refluxo gastroesofágico, para gastros, porém, meus amigos, tudo ligado com a Covid-19, e ela tá lá administrando o grupo e não fazendo propaganda, não é, Daniel? Conta um pouquinho para nós. Então, é um trabalho muito bonito, porque existe um grupo hoje onde é um grupo dos médicos, para os médicos, onde uma das principais pessoas envolvidas na concepção disso é uma colega nossa. Um trabalho muito bonito, é uma pessoa extremamente respeitada, e aí eu de novo... e ela é alta performance na rua, né, Daniel? Na vida real ela sempre foi, né? Exatamente, a pessoa que é respeitada no mundo presencial, ela vai ser respeitada no mundo virtual. Daniel, e as discussões desse grupo são assim, absurdamente extraordinárias,
E ela está ali, de vez em quando ela dá uma ajuda, ela facilita alguma coisa, ela não se envolve nos temas, porque ela é leiga, ela não se envolve nos temas médicos, mas ela criou essa oportunidade e a empresa sabiamente validou isso porque sabe a profissional que tem, né? Então, o Michael deu a ideia de um. Olá, pessoal. Voltamos, pelo menos para poder se despedir de vocês. Que live maravilhosa, né? Vamos fazer outra também sobre esse tema aí, complementando, trazendo mais dicas para vocês. Só ver se o Daniel aqui já aparece para botar o Daniel para a gente poder se despedir de vocês. Né? Live boa é assim, não dá tempo, uma hora é pouco. Porém, eu também tenho agora a mentoria, até quero pedir desculpa. Aline, já estou entrando, Aline, me espera aí, tá? Então deixa eu botar aqui o Daniel de novo para a gente poder se despedir. E Aline, minha querida, já estou chegando na nossa mentoria, calma aí. Eu estou chamando aqui o Daniel de novo. A live boa é isso, né, cara? Passa o tempo, a gente nem vê. Eu tava com um cronômetro aqui também, eu também tenho a sessão agora. Mas, enfim, chamei aqui o Daniel de novo pra gente poder se despedir de vocês. O Daniel tava complementando ali do grupo, né, que a nossa amiga, a nossa colega aí fez. Então, mas só finaliza, né, porque, pô, esse negócio do grupo beleza. aí foi sensacional, tanto que a empresa já startou a ideia, né, dela. Então, foi dado o exemplo que não deu certo, que é um aprendizado do momento, e foi dado o exemplo do que vem dando certo, né? E são esses exemplos que a gente pode tomar como uma referência para o The Day After, né? Realmente coisas que estão, nesse momento, sintonizados com a jornada do cliente. Essa era a minha finalização e a minha dica, e eu queria agradecer muitíssimo a todas as pessoas de coração que estão aqui nos participando e que estão aqui nos prestigiando, agradecer ao Michael mais uma vez por essa senhora oportunidade, né? Obrigado, Michael, por contar com a gente aí nessa jornada, nessa caminhada, e sempre à disposição, gente, contem comigo, estamos sempre juntos. Gente, meu muito obrigado, e principalmente o Daniel, minha gratidão. E, cara, eu nunca ia imaginar que há 15 anos atrás, o estagiário, né, entrando como estágio na Altana Pharma, depois de tanto tempo, nós iríamos nos reencontrar, se tornamos um parceiro mesmo. O Daniel, para mim, hoje é um amigo, é um aliado meu, é um parceiro de negócios também, a gente troca muita ideia e tudo. E como o mundo é louco, né? Então, para mim, é um orgulho de ter aqui, cara. Tu é um dos grandes responsáveis pelo meu desenvolvimento dentro da indústria farmacêutica. Tu é um dos caras muito responsáveis por eu ter continuado a minha jornada dentro da indústria, ter me tornado gerente distrital tão novo, em tão pouco tempo também, apesar de ter sido em outra companhia, mas toda a experiência e bagagem que eu peguei contigo, até quando eu ficava bravo que eu não entendia os feedbacks, e depois amadurecendo eu entendi, e apliquei com a minha equipe, apliquei na minha vida também tudo isso. Então minha gratidão a você como profissional e ser humano que você é. Meu muito obrigado por você estar aqui junto conosco. Espero que ainda dentro desse mês a gente tenha a oportunidade de fazer outra live, porque eu acho que a gente tem ainda muito assunto, porque o próprio estudo que saiu ontem da Close Up e da Equive, eu acho que a gente tem muita coisa boa para trazer aqui para esse pessoal, para a gente debater e compartilhar conhecimento, trocar ideias, né? Então, minha gratidão. E a todos vocês que, mais uma vez, uma plena quinta-feira, eu já vi antes aqui, deu mais de 90 pessoas nos assistindo, a 1h da tarde, nosso café virtual tá dando certo, tô adorando fazer esse café aqui com vocês. Espero que vocês também estejam gostando. A live fica disponível por até 24 horas aqui no Instagram. E após isso, ela também está disponível lá no nosso site da Rocha Treinamentos DH. Basta acessar aqui o perfil do Instagram, tá ali o link. Tem todos os vídeos lá. Então, assim, o pessoal não tem desculpa. Conhecimento está compartilhado. Assista. É tudo na faixa, é tudo 0800. Então não tem custo nenhum para você acessar os vídeos ou acessar os meus artigos. Conheça também um pouco mais sobre a ACS, acesse o perfil do Daniel, siga o Daniel aqui no Instagram, siga o Daniel também no LinkedIn, que o Daniel sempre tem postagens muito boas. E os artigos do Daniel, se você não leu o artigo do Daniel, onde ele fala do avô, era do seu avô, não era? Da avó. Minha avó. O avó. Poxa, o artigo é sensacional. Dá uma olhada lá no LinkedIn, vão para lá e olhem. Então, gente, beijo no coração. Inclusão dos idosos no mundo digital. No mundo virtual, no mundo digital. Então, gente, eu quero mandar um grande beijo no coração de todos vocês, né? Um beijão também para você, meu amigo, para você, para André, mandar um grande abraço também para sua esposa. E, gente, muita calma, pensamento positivo, boas energias e se você tem religião ou não tem, mas enfim, mande boas energias para o nosso universo, ele vai mandar para nós também.
tá bom? E precisando de alguma dica, alguma ajuda, desabafar, o que for, me manda no privado, manda uma mensagem, eu tô aqui para poder ajudar vocês, tá? Eu não tô aqui só para vender mentoria, vender consultoria, não, não é isso. Eu tô aqui para poder ajudar, esse é meu propósito mesmo. Então, no que eu puder ajudar vocês, contem comigo, tá bom? Então, um forte abraço, Daniel, gratidão e até a próxima, Michael, gente. muito Tchau, obrigado. tchau. Um abraço, gente. Até a próxima.